Bom dia, eu estou aqui com o Descomplicando, no movimento Mulher Vive, movimento lindo feito e organizado por mulheres incríveis para não deixar impune a perda de várias mulheres e uma delas, a Ingrid. Eu estou aqui com a dona Solange, num momento muito emocionante, porém uma pergunta eu gostaria de fazer a ela, para que nós, mães, pais, educadores, possamos refletir nos nossos ambientes. Então, a minha pergunta, dona Solange, primeiro, obrigada. Eu sei que é um momento muito dolorido. A gente achou até que a senhora não viria, mas você resolveu, enfim, para realmente fortalecer a vida, né? A sua dor passa a ser a nossa dor, mas acaba sendo um movimento que é em busca da paz e da vida. Chega de violência. E o que eu queria é muito simples. É uma resposta para quem está em casa, para quem é mãe, para quem é pai, educador. O que a senhora poderia falar que seria preventivo quando a gente começa a identificar sinais que os nossos filhos estão no relacionamento abusivo ou em alguma coisa que pode sim vir a tirar a vida deles? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, dona Solange. Então, eu vim aqui, né, porque eu sabia que não ia ser fácil, mas eu creio assim, que a morte da minha filha não foi em vão, sabe? Então, como eu disse, que se Deus poderia ter livrado ela da morte, se Deus quisesse, Ele poderia. Só que Deus permitiu, mas Ele permitiu por quê? Porque Ele sabe que muitas pessoas, muitas meninas, muitas mães estão passando pelo que eu passei, né? Aquele relacionamento abusivo, né? E uma coisa assim que eu sempre falava para ela, que Deus dava sinal, que Deus mostrava sinais. Ela só não via se ela não quisesse. Só que enquanto eu estava falando isso para ela, Deus estava dando sinais para mim também. Só que eu acabei que eu não me atentei para isso, porque muitas vezes a gente que é mãe, a gente não quer invadir a privacidade dos filhos, né? Então, eu mesmo, quando ela chegava em casa, quando ela estava bem, ela chegava, conversava comigo, a gente conversava. Aí, naquela hora, eu aproveitava, sabe, para perguntar as coisas para ela, para investigar. Eu era muito amiga dela. Só que muitas vezes acontecia dela chegar e ir direto para o quarto dela. Aí eu não queria se fechar, e eu não queria invadir a privacidade dela. Né? Eu pensava, ela está cansada, né? Trabalhou o dia todo, então deixa ela lá. A hora que ela estiver bem, ela vem falar comigo. E muitas vezes acontecia. Ela estava bem, aí daqui a pouco ela chegava, tá? Mas depois, muitas vezes ela chegava e falava assim, mãe, boa noite, sabe? E eu falava boa noite, porque eu pensava, ela não está bem. Então o conselho que eu deixo para a mãe, sabe, não pensa que você está invadindo a privacidade do seu filho. Vai lá, pesquisa, sabe? Quando ela conhecer uma pessoa, vai lá no Face, sabe? Dá uma fuçada no Face da pessoa, no Google, sabe? Porque exatamente. Nós sabemos até que tem toda a parte criminal de uma pessoa. Exatamente, sabe? Pesquisa a vida da pessoa. Se você conseguir conversar com uma ex-namorada da pessoa, você conversa para saber como que ele era, com o ex-namorado. Então, sabe, a gente não pode, a gente tem que ficar atenta, porque as leis, eu creio sim que muitas leis precisam ser mudadas. Precisa, com certeza. Só que, para mim, o mais importante é a cabeça das pessoas. É a cabeça da pessoa que tem que ser mudada, né? Então, a mulher não pode entrar nesse tipo de relacionamento. No primeiro sinal, ela já tem que cair fora, porque tem sinais. Se falar assim, mas não tinha sinal, tem. Tem sinais, sim. Evidentes. Né? Evidente. É que a gente passa por uma fase da paixão, e a paixão ela acaba velando algumas coisas que a gente não vê, né?